Bom dia a todo mundo. Eu vou aqui deixar o vídeo enquanto a gente não projeta, só para a gente se ver um pouco agora no começo. Bom, a gente vai dar início aqui para o nosso primeiro webinar sobre o processo do Fundo Estadual do Idoso e do Conselho Estadual do Idoso. A gente fez várias entrevistas, né, até chegar nesse mapeamento. E fizemos uma oficina com vocês em janeiro, que a gente validou e ajustou algumas coisas. Então, a gente vai mostrar aqui o que a gente mapeou. Algumas coisas, umas pessoas nos falaram que eram de um jeito, outras falaram que era de outro. Então, a gente também está aqui aberto à discussão. A gente vai apontar oportunidades de melhoria e, de nenhuma maneira, a gente está aqui trazendo que esse é o caminho, então a gente traz convites a reflexões e a gente vai discutir junto aqui o que é possível, o que não é possível de ser feito, o que vocês acham melhor. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo. A Vera ainda não entrou, acho que ela está com alguma dificuldade aí para entrar, mas a Luísa está ajudando ela, a Vivi está aqui. Temos acho que 12 conselheiros, é isso? Ou 11 conselheiros, né? Estamos bastante felizes, e tem o João, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu vou começar projetando aqui, e a gente vai sugerir de todo mundo, quando a gente começar a projetar, tirar a câmera e deixar no mudo. A gente vai explicar direitinho aqui os acordos tecnológicos, mas às vezes fica muito pesado com a câmera, então a gente tira. Eu vou tirar a minha porque eu vou projetar, mas sejam bem-vindos. Aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver minha tela. Estão? Sim, aqui tá dando. Tudo bem. Sim. Maravilha. Ok. Antes de você começar, tá? Queria só fazer uma observação. Bom dia, pessoal, para quem eu ainda não dei bom dia. Como vocês sabem, a gente está fazendo um processo diferente para o termo de uso de imagem. Então, eu coloquei aqui no chat para vocês o link para um formulário que ele vai servir como esse validador da liberação do uso de imagem e voz, né? Por que a gente está pedindo isso? Como isso aqui é um webinar ao vivo, vocês podem participar, então mandar perguntas, falar coisas. E aí, uma vez que a gente está gravando, para deixar isso disponível para vocês depois, a gente precisa da autorização de vocês dizendo tudo bem. Caso eu tenha falado alguma coisa, essa gravação pode ir ao ar e não tem problema. Então, eu queria pedir para quem ainda não preencheu o termo do webinar passado, o termo é o mesmo, então ele vai servir para todos os webinars que a gente vai fazer. Mas quem não preencheu, por favor, preencha. Coloquei o link no chat aqui para vocês. E é super importante para a gente, então vou pedir para vocês darem uma atenção para isso. Mas, obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria dar esse momento um pouquinho, né? Aí, por mais que a Thaís pediu para tirar, mas se vocês puderem se mostrar um pouquinho, acho que esse é um momento que a gente humaniza para falar como a gente está. Então, queria saber como é que vocês estão passando, né? A gente já está por um período longo de quarentena. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Ou estão energizados? Como é que tá um pouquinho? Eu estou bem animada hoje. Oi. Oi, bom dia a todos. Bom Eu estou dia. morrendo de pressa, gente, porque eu tenho outra reunião na sequência. Ai, não. Tá bom. Secretaria da Educação, nós estamos à frente com o Centro de Mídias, com as aulas online dos alunos. Eu sou grupo de risco, estou em casa, mas eu tenho uma turma grande exatamente no prédio nosso da EFAP, e me perguntando coisas direto aqui do lado, entendeu? Então, não sei se eu posso acompanhar tão bem como eu gostaria. Tá bom. Eu também, Inês, tenho uma reunião às 11 horas. Legal.
Bom dia, aqui, estou aqui em Guararema, está tudo bem, graças a Deus. Infelizmente, o número de casos vem aumentando devagar, mas vem aumentando também. E aqui de casa a gente faz o que pode, né? Tenta mudar a rotina, é, na, no- na medida do possível, para desanuviar, para relaxar um pouco. E eu vou ter que também, de vez em quando, dar uma paradinha, porque o Fundo Social está junto com as sedes no Alimento Solidário, e eu estou atendendo as presidentes de fundos das minhas regiões com questões de atendimento dessa população que está chegando agora precisando de assistência. Tá bom? Mas bom dia e boa reunião para todos. Legal. Mais alguém quer comentar um pouquinho? Bom dia, quem fala aqui é a Maria Cláudia. Aqui está tudo bem. A habitação, a gente está organizando as informações do que está acontecendo com os 3 grupos que a gente está trabalhando, que são os índios, os quilombolas. E, enfim, a gente está tentando organizar o que vai poder ser, o que pode acontecer depois da pandemia e quais são as demandas que a gente vai receber. Bom dia. O som está ouvindo? Sim. Maria Helena, aqui de Bauru. Tudo bem, sabe? Em Bauru também tem aparecido mais casos. Eu e meu esposo somos grupos de risco. Já estamos há 2 meses e 15 dias em casa. Contato com todas as pessoas. Não fisicamente, tudo virtualmente. Mas estou bem, né? Participando de muitos vídeos, me inteirando da situação, trabalhando com as questões do Conselho Estadual, que, como a Odila falou, tivemos uma reunião ontem, trabalhando também bastante com o Conselho Municipal, né, do qual eu participo, e estamos aí, sabe, uma grande esperança para que a gente consiga, virtualmente, pelo menos, realizar aquilo que é necessário a esse grupo de risco, que a gente temos conversado bastante, principalmente aos nossos companheiros, né, idosos, que estão institucionalizados, e precisam muito também da nossa presença virtual, da nossa presença auxiliando. Encerrando, temos uma forma de trabalhar, todos os dias nós ligamos pelo menos para 2 pessoas idosas, que conhecemos ou não conhecemos. Vamos fazendo um rodízio, né, para transmitir a elas, sabe, realmente uma esperança e um abraço bem afetuoso. Obrigada. Legal. Se alguém mais quiser falar, senão a gente já vai começar, então. Não? Então, vamos lá, vamos seguir. Bom, aqui aqueles combinados, quem já vem participando com a gente já sabe, né? Então, agora que todo mundo que já se viu aqui, a gente vai desconectar para ter uma melhor desconectar da câmera e do áudio, não da vídeo, para a gente aqui ter melhor. Inclusive eu, tá? Eu vou tirar aqui. Só eu vou ficar com o áudio ligado. Eu ouvi muita gente falando que tem reunião, né? Tem outras coisas para fazer. Então, caso precise sair, fiquem à vontade. Quiser dar um tchauzinho no chat, né? Para avisar, só para a gente ficar ciente um pouco aqui. E também precisar deixar alguma pergunta, pode ir deixando no chat. Vai ter os momentos que vocês vão poder falar também. Então, sintam-se muito à vontade hoje. Eu espero que a gente aprenda muito aqui. Tá bom? Hoje a gente, então, vai até 11h30.
a gente vai comentar um pouquinho. Vocês receberam material que fala de todo o processo do edital, desde seleção de projetos, formalização da parceria e execução e monitoramento. Então, vocês receberam todo esse conteúdo, mas hoje a gente vai comentar o que está em azul. Então, é a seleção de projetos que corresponde à elaboração, publicação do edital, inscrição e seleção. Os próximos dias vão ser as outras etapas, que tem tudo a ver com aquela oficina, quem teve a oportunidade de participar, de validação do processo. Então, nós conversamos com a maioria de vocês, entrevistamos, entendemos como era esse processo, fizemos uma oficina, validamos, e aqui está um pouco do resultado desse processo, com oportunidade de melhoria. Vamos lá? Aqui também vocês receberam um glossário, então vai ter várias sopas de letrinha, acho que a maioria vocês conhecem, mas quando não conhecerem, recorram a esse material. Então, ele está lá no e-mail de vocês, ele está aqui também, então também fiquem à vontade mesmo assim de perguntar. Pode passar. Bom, para quem não conhece aqui, a gente traz, né, novamente o organograma, explicando um pouquinho do que a gente está falando. Então, o organograma ele tem a CAF aqui como principal, Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios, que é o Ricardo. Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome, nós vamos estar falando dessa... Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Tá, coordenadoria. E embaixo nós temos a gestão do fundo e a gestão de convênios, né, que hoje estão com o Alexandre e a Roseli, e as outras áreas que também são de extrema importância, que vocês vão ver nesse processo, que é desde a operação do fundo com a Marisa, o controle desse fundo com a Rosana, a formalização de convênios, que a gente vai falar bastante amanhã, não hoje, com a Dina, e o Centro de Controle de Convênios com o Neto, tá bom? Bom, então hoje a gente vai falar o que é essa etapa que a gente denominou de seleção de projetos, o que ela significa, né? Então, é uma macroetapa de seleção de projetos que vai se referir às atividades referentes desde a elaboração do edital até o momento de seleção. Então, é aonde a gente vai hoje. Então, a gente vai começar com a elaboração e publicação do edital. Então, só para vocês entenderem, a gente vai falar da etapa que corresponde. Então, todo esse grifado amarelo, ele corresponde qual é a etapa, então, pré-elaboração do edital, e a gente vai falar cada um, vai falar quem são as áreas que participam, qual é o meio de execução que ocorre, então, se é presencial, se é online, como é que ela ocorre hoje, e que oportunidade de melhoria a gente vê com essa possibilidade de melhorar e evoluir nessa etapa. E aqui, quando eu for falar da oportunidade, eu convido vocês aí a tirarem do mudo e a conversarem comigo se concordam, não concordam, ou o que vocês gostariam. Tá? Também no final, a gente vai perguntar para vocês quais as 3 etapas vocês escolheriam, se fosse de oportunidade. Então, vão anotando assim, o que mais chama atenção para vocês poderem escolher lá no fim, depois, se você tivesse o poder, a carta branca ali para escolher 3 oportunidades, o que você mudaria. Tá? Então, a gente vai começar aqui com a pré-elaboração do edital. Então, consiste naquele momento em que os conselheiros realizam a conferência. Então, como vocês bem sabem, existe uma conferência estadual em que é levado em consideração todos os eixos temáticos, saem dessa conferência para constituir, né, o edital. Depois é formada a comissão, que a gente vai falar mais para frente também de legislação, que em parceria com GGF, CAF, das sedes, vai verificar a disponibilidade financeira do fundo, né, porque para criar um edital a gente precisa entender quanto tem de dinheiro disponível. Então, a CAF, ela participa de uma reunião da Comissão de Finanças do Conselho para fazer toda essa apresentação de saldo disponível e definir o valor do edital. Também é neste momento que é nomeada uma comissão de seleção do SEI,
que vai fazer todo o processo de seleção dos candidatos, né, dos proponentes que vão estar se inscrevendo. Então, é isso que a gente está falando dessa etapa. Ela acontece 100% presencial, porque ela corresponde em reuniões no conselho. E aí, o que nós vimos de melhoria aqui? Então, a gente vê muita necessidade de criação de um diagnóstico, além da conferência, para definir eixos e critérios com relação ao o que é prioritário, o que está acontecendo no estado de São Paulo. A gente também vê uma possibilidade de ter um comitê intersetorial para ajudar a definir melhor os critérios de seleção, e aí a gente fala muito de entender, por exemplo, se tem um facilitador em algum eixo específico, saber se aquela capacitação de valor hora, ela está aderente, será que... Porque às vezes o conselho não tem a obrigação de saber disso, então ter esse comitê que entenda, que consiga avaliar, não, eles não estão explorando nesse valor, é um valor justo de mercado, também é importante. A certificação para captação, a gente vê uma necessidade também de aumentar esse prazo, né? A gente sabe com a crise que a gente está vivendo, com todo o processo ali, talvez colocar para 2 anos seja um período mais adequado para o proponente conseguir captar recursos. E a gente também fala de incluir como se fosse uma regra, assim, mas o que acontece? A comissão de seleção hoje, todos os conselheiros poderiam se candidatar. Então, a gente não sabe quais são os proponentes que vão estar. Então, todos seria livre nesse momento para que todo mundo se candidate, falar, eu tenho interesse, sim, de selecionar o projeto. Lá mais para frente, caso tenha alguma ONG relacionada ao conselheiro, aí ele desiste. Mas esse é o momento que a gente não sabe quem vai se inscrever. Então, é o momento que fica livre, né, a candidatura do conselheiro. Eu não sei se alguém tem algum comentário, senão eu vou seguindo, tá? Eu só queria fazer um comentário quando você fala que poderia melhorar os eixos ou alterar, ou não ser os mesmos que foram identificados na época da conferência. Eu acho eu acho um pouco complicado, porque a ideia da aplicação vinculada aos eixos que foram discutidos na conferência é, na verdade, validar a aplicação do recurso. Então, você fazer prospecção ou fazer um diagnóstico fora, além da gente não ter fôlego para isso e não existir estrutura para fazer esse trabalho, eu não sei até onde isso, vamos dizer, legalmente ou na estrutura não estava previsto que os eixos fossem identificados nesse fórum da conferência, entendeu? Eu não tenho certeza. Tá, tem mais alguém? Aqui um pouco do que a gente trouxe do diagnóstico, ele está relacionado muito aos benchmarks que a gente vem fazendo, né? Então, o que a gente estudou aqui de legal não teria nenhum problema, assim. Então, os outros municípios, outros conselhos estaduais, eles realizam, né? Então, eu entendo que aí talvez exista um problema, que é o que você chamou de fôlego, né? Então, talvez exista realmente esse problema, mas que se fosse pensar, que é o que a gente vem falando muito aqui no Telos, de mundo ideal, de chegarmos numa evolução, de chegarmos num outro patamar, a gente vê sim uma necessidade de fazer um diagnóstico, de entender realmente qual é a prioridade. Não quer dizer isso, tá? Que o edital 1 não foi priorizado os eixos. Tenho certeza que os eixos que estão lá, eles foram fundamentais. O que a gente está comentando é que cada realidade é uma coisa, né? Que nem esse ano a gente entende que uma das prioridades é saúde, né? No Brasil, no mundo, né? A gente está falando de uma crise chamada Covid. E o ano que vem pode ser que não tenha mais Covid, se Deus quiser. E aí, então, eu espero que seja priorizado outras coisas, né? Então, acho que é assim, o cenário ele muda todo ano, então o que a gente fala aqui também é um pouco de diagnóstico do mundo ideal. Se tem fôlego ou não, aí eu acho que são coisas para a gente decidir, né? Posso falar um pouquinho? É a Thaís falando aqui do Telos. Essa coisa do diagnóstico, a gente trouxe muito... a gente vai soltar daqui a pouco o podcast que a gente gravou com a Sandra,
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, né? E eles vão contar nesse podcast, ela contou sobre como eles fizeram um super diagnóstico da cidade de São Paulo para priorizar determinados temas e determinados bairros no edital que eles fizeram, né? Eu sei que isso é muito mais complicado de fazer no nível estadual que no municipal, mas eu acho que fica um convite aí, uma provocação à reflexão. Existem dados, né, do Estado, a Fundação SEAD é uma fundação bastante produtiva, produz dados bastante, inclusive, amigáveis, que é raro, né, hoje em dia, e tem uma plataforma que acabou de ser lançada, é uma iniciativa do Itaú, que os conselheiros podem entrar na plataforma e gera mais ou menos automaticamente um diagnóstico da cidade ou do estado. Eu acho que é uma coisa que vale a pena olhar. A gente pode passar o link depois. E uma outra reflexão é que eu cheguei a perguntar, eu perguntei até, troquei com a Vivi, secretária executiva do Conselho, sobre se existia alguma legislação que amarrasse a criação dos eixos às conferências estaduais, e parece que não tem, também posso estar errada, mas pelo que a gente pesquisou, não tem essa amarração jurídica, né? Eu só queria complementar um pouquinho aqui, a Luísa do Telos. Qual é a ideia da gente trazer as oportunidades de melhoria? A gente quer trazer aqui um cenário ideal, digamos assim, né? Nesse projeto, além de conversar com os conselheiros, a gente também conversou com alguns especialistas em conselho. Então, a gente conversou com o Flávio Rivas, a gente conversou com a Laura Machado. E essa questão do diagnóstico, ela sempre aparece como um pilar. E aí a gente entende que é uma coisa complexa e que não necessariamente você consegue fazer do dia para a noite, exige muito tempo, esforço, pessoas dedicadas. Mas eu acho que parte da nossa missão aqui no projeto é apontar qual é o objetivo final, né? Mesmo que a gente vá caminhando até ele com pequenos passos. Eu só queria comentar uma questão, porque quando essa aplicação do recurso, a distribuição do recurso, é uma coisa que tem que ser muito validada. Existe sempre uma grande discussão com relação a onde e quem que vai receber. Aliás, é uma questão natural, porque é um recurso público para um conjunto de demandas, então a gente precisa ter respaldo na hora de você identificar. Então, é mais do que eu identificar um grupo que está naquele momento no conselho, ser balizado por dados. A gente conhece o SEAD, é o que eu falei, essa estrutura, inclusive, que faria isso, vocês sabem que os conselheiros, eles passam, mesmo que vai montar o edital, não vai ser o que vai aplicar depois e fazer essa etapa da seleção. Então, é por isso, quando você se refere à conferência é um evento que tem registro, enfim, a estrutura, uma grande participação, inclusive de todos os conselhos do Estado, enfim, essa validação da conferência, ela é super importante e ela é um evento que é possível ser feito. Agora, pode ser que não, é evidente que tem muitas coisas no mundo ideal que elas poderiam ser feitas de outra maneira, mas esse é o modo que foi feito, porque a conferência é uma coisa que ela existe, Valida. E é para participação ampla. Agora, criar uma nova forma de fazer essa identificação precisaria, inclusive, de uma estrutura com competência para fazer o diagnóstico e tudo mais. Inclusive, na hora que você abriu, a gente já está fortemente apoiado nas sedes e a gente teria que ter, então, uma outra estrutura aí a gente precisaria discutir uma outra estrutura para o Conselho. É só essa a minha preocupação, que entre o que pode ser feito, como que pode ser feito isso, se ela também vai estar na discussão de vocês. Como que seria a estrutura do Conselho para dar conta desse ambiente novo de trabalho? Legal, eu acho esse ponto que você trouxe super interessante. Aqui é a Luísa, de novo, do Telos. E a nossa ideia é mais para frente, nas outras capacitações, né, que fazem parte do programa de capacitações que a gente criou, a gente traz exatamente isso para a discussão, né? Então, chegar com um plano de aonde a gente quer chegar, quais são as ações que vocês, né, como conselho, querem desenvolver, e aí como a gente vai criando um passo a passo para ir tornando isso possível, né?
Só uma palavra em relação a isso das conferências, eu acho que a gente entende que elas são, sim, super importantes. A ideia não seria eliminar de modo algum, né, a validação das conferências, e sim juntar isso com outros dados, né. Mas eu acho que esse espaço que a gente está abrindo aqui também é justamente para a gente discutir e procurar essas soluções em conjunto. E aí a gente vai trazer pessoas que já fizeram diagnósticos ou outras estruturações no conselho para apoiar vocês nessa discussão e montar esse plano de ação. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Beleza, então eu vou seguir aqui, a gente vai para a próxima etapa, que é a elaboração da minuta do edital, e aí quem quiser pode ir me cortando, tá bom? Então, a elaboração, um pouco que eu já havia comentado, a Comissão de Legislação do Conselho, que é responsável por elaborar essa minuta, e leva para aprovação em plenária do Conselho, né? Então, como vocês podem ver, aqui é totalmente de forma presencial, o Conselho quem participa. Então, uma das propostas que a gente tem aqui é que nessa reunião já tenha o jurídico, né, para também já respaldar um pouco do que pode ser, o que pode entrar, o que não pode entrar, e não ter que passar por um fluxo, depois volta de novo e reestrutura. Também tem um momento de comunicação aqui para ficar muito claro para todo mundo qual é o valor que fica, qual é o percentual que fica no fundo, o percentual que vai para projetos. Então, essa comunicação financeira. Deixar claro no edital também, não só comunicar para o conselho, mas comunicar no edital que existe um percentual que vai para o fundo, porque isso é transparência, né? Entender que todo o dinheiro que é doado não vai para projetos, tem um percentual para o fundo. Tem uma questão que a gente também sentiu muito aqui no nosso projeto, que como é uma particularidade, a gente está falando do Conselho Estadual e as pessoas estão geograficamente dispersas, então, caso haja uma oficina presencial, estar incluso no orçamento que tem gastos com transporte de conselheiros, né, de várias cidades aí para estar vindo para São Paulo. Dar clareza, então, quais os documentos são necessários dentro do edital, desde a inscrição até a celebração, então deixar isso de forma muito clara, quais são os documentos, para uma proponente não se inscrever e depois desistir por causa de um documento, né? Também uma coisa que não tem hoje no edital é como funciona o processo de prestação de contas, então talvez deixar um pouco mais claro, na verdade, deixar explícito no edital como é o processo, não precisa ser detalhado, mas com macroetapas. Determinar o número máximo de caracteres no plano de trabalho para facilitar a vida de vocês, então, exigir que as proponentes sejam mais objetivas para poder trazer ali um resultado melhor para vocês na hora de ler, de selecionar. E adicionar um campo obrigatório também no plano de trabalho do edital, para que os projetos coloquem de forma com dados, né, e evidências. Um pouco do que a gente está querendo dizer aqui eu vou me inscrever num projeto, seja para esporte para idoso, seja de saúde, enfim, e que eu traga dados, né? Então, como é que eu vou ajudar? Como é que eu tenho certeza que esse projeto vai trazer algum resultado, né? Da onde eu tirei isso? Então, trazer um dado, uma evidência, alguma estatística, algo que comprove um pouco mais para ajudar um pouco na seleção, né? Aí é que eu abro também para dúvida. Ou comentário, né? Beleza, então eu vou seguindo. Então, a próxima seria a aprovação. Então, foi feito todo esse processo. Então, a gente leva para aprovação para sedes e CJ. O CJ, quando eu falo CJ, aí é o jurídico, tá bom? Aprovar. E a minuta ela é encaminhada também para a chefia de gabinete para análise final. Foi aprovado, vai para o Palácio do Governo, que faz essa aprovação. Se tiver ajuste, volta ali para a sede. Aqui a gente também não vê melhoria, que a gente entende que é um processo importante, né, de aprovação aí da minuta
do contrato e do edital também. Esse processo, então, tem as áreas que eu comentei envolvidas, né, o Palácio, a sede, e era totalmente executado via SPDoc, e hoje ele já está como SP sem papel. E aí, pode falar. Desculpa, eu só queria interromper aqui que tem um parecer referencial que diz que quando o edital é feito pela segunda ou terceira vez, não precisaria ir para o Palácio do Governo, né? Parece que o Condeca já não precisa mais ir para o Palácio, né? Mas a gente entendeu que mesmo esse segundo edital do SEI iria para o Palácio porque tem algumas mudanças que vocês estão propondo significativas, né? Não sei se o Thomas sabe falar isso, sabe confirmar, mas foi isso um pouco que a gente mapeou, que talvez a terceira ou a quarta edição do edital não precisem ir, mas essa segunda precisaria por causa das mudanças, né? Eu até que só queria fazer um comentário, porque uma das mudanças que a gente propôs e que foi questionado pelo jurídico do Palácio é a mudança dos eixos para aplicação dos recursos. Uhum. Eu não sei se tem alguém da comissão jurídica aí que pode confirmar, porque na reunião que eu entendi que foi isso, que a gente fez uma solicitação, quer dizer, reestruturou aí a aplicação e justamente o CJ lá no Palácio questionou a mudança dos eixos. Não foi, desculpa, verdade, Cláudia, não foi no Palácio, foi na Secretaria. A CJ é da Secretaria. O do Palácio é a AJG. Isso, não foi a CJ da Secretaria que, com base nessas mudanças que eu acho que não são, enfim, de eixos, eles pediram para a gente justificar qualquer mudança antes deles mandarem para o Palácio. Mas, em todo caso, eu acho que qualquer mudança que seja feito, a CJ vai querer a opinião da JG do Palácio. Uhum. Tem mais alguma coisa? As modificações foram feitas em função da conferência e dos temas da conferência. Foi só isso. Uhum. Tá, então eu vou seguir aqui com a etapa de publicação do edital. Então, a ATG, que fica nas sedes, encaminha para a assessoria do governo, que ele vai publicar o edital de chamamento público em diário oficial, né? Então, a secretária executiva do Conselho, ela também divulga no site do Conselho o chamamento público, né, do edital. Aqui a gente tem também algumas melhorias. Então, a gente... Peraí, que para mim sumiu a tela, agora voltou. Elaborar um resumo do edital com critérios e pré-requisitos para os proponentes. Então, a gente vê muito essa necessidade de resumir, né? O primeiro edital, não sei como foi o segundo, mas o primeiro tem 67 páginas. Então, talvez ter macroetapas na hora que for divulgar, colocar no site, para deixar bem claro, né, a importância desse chamamento público. A gente também vê, para ganhar mais força, para vocês terem mais doações, divulgar em outros sites, em redes sociais, ou sites parceiros, né? A gente sabe que outros fundos fazem isso, então não só deixar no site do Conselho e da imprensa, mas também estender aí com parceiros, né? Para fortalecer mesmo o fundo de vocês. Pode passar. E aqui é um pouquinho do que a gente vê de oportunidade de melhoria geral da etapa. Então, para melhorar esse fluxo, a gente vê uma necessidade de colocar prazos para análise de cada etapa. Então, entender, bom, será que é possível colocar ali na secretaria que vai ter X dias para realizar esse trabalho? Ou o CJ, é possível fazer isso? Ou o conselho analisar? O conselho eu sei que já tem uma rotina, né? Todo mês tem uma pauta, mas será que é possível também estender isso para ter um tempo para cada departamento envolvido? Aqui a gente também fala muito da publicidade, a periodicidade do edital, então de quanto em quanto tempo que é possível. Eu sei que a gente está indo para o segundo ainda, mas quando for estender para o terceiro, para o quarto, entender e dar essa publicidade, ela é importante.
A gente também fala muito do histórico, né? Acho que isso, em todas as oficinas que participamos, foi algo que apareceu muito, né? Então, como que mantemos o histórico das decisões que foram tomadas na elaboração do edital? O Telos é um caso, né, que nós fizemos em era uma outra equipe, e hoje a gente está executando com outra equipe também, novamente. E aí, como é que faz isso, né? Como é que mantém esse histórico? Como é que foi a seleção do Telos? Como é que mantém isso vivo? Então, a gente reforça muito desse histórico de manter em algum drive, em algum local, e é algo que a gente também vai tentar resolver um pouco, em partes aí com a plataforma. E um guia de elaboração do edital para o conselheiro. Então, não só para proponente, né, que a gente vem falando muito, vamos criar guias, né, para eles não errarem tanto na hora de se inscrever, deixar a macroetapa clara, mas também para o conselheiro, que é o que eu acabei de falar, vocês vão ficar aqui, já estão saindo, vai vir outra turma aí, e será que eles vão saber fazer essa elaboração do edital, ou talvez eles vão perder alguns tempos aí? Então, ter esse manual, esse guia é importante para dar continuidade e não ter perda de processo. Bom?